Hoje nós vamos falar sobre a interface I2C, criada pela divisão de semicondutores da Philips. Posteriormente, ela foi renomeada para NXP Semicondutores, né? E essa interface ela é consideravelmente mais complexa que a UART e a SPI. Como no caso da interface SPI da Motorola, a I2C também usa comunicação serial síncrona. Só que tem uma diferença já com relação a um barramento SPI, que no caso do I2C nós temos uma rede multimestre multi-escravo. Aqui no curso nós vamos tratar apenas do caso de uma rede com apenas um mestre e vários escravos, mas existem protocolos muito mais sofisticados construídos por cima do I2C para permitir esse uso mais geral. Existe uma diversidade muito grande de componentes que operam com a interface I2C, como displays, memórias semicondutoras, relógios em tempo real, conversores AD e DA, sensores e, de forma mais genérica, microcontroladores. Uma diferença marcante da I2C com relação à SPI é a velocidade de transmissão. Na SPI nós conseguimos velocidades elevadas, mas a SPI foi feita, por exemplo, para você, numa placa-mãe, interligar vários periféricos. Já com o I2C nós conseguimos colocar cabos, às vezes até de 2 metros, 3 metros, e a contrapartida é a velocidade mais baixa. A maior parte dos dispositivos I2C opera ainda com um clock de 100 kHz. Temos também 400 kHz e outros modos de operação mais recentes que ainda não foram muito explorados. E de forma bem simplificada, o que nós temos numa rede I2C é uma coleção de dispositivos que assumem o papel ou de mestre ou de escravo, tá? Ligados nas vias de dados e de clock, e essas vias possuem resistores de terminação. Isso porque os pinos de I/O associados às vias de dado e clock do barramento I2C, quando esses pinos são configurados para a função I2C, né, eles possuem essa configuração de dreno aberto. E a consequência disso é que nenhum dispositivo do barramento consegue impor nível lógico alto nessas vias SDA e SCL. Na realidade, nível lógico alto é a consequência de ninguém escrever nível lógico baixo. Qualquer elemento da rede que coloca o transistor em condução leva a via para nível lógico baixo. E todos os outros elementos conseguem perceber isso, porque no I2C as vias SDA e SCL são bidirecionais. E mesmo se algum dispositivo queira colocar nível alto, como nós temos a configuração de dreno aberto, você pode ter esse circuito tentando jogar a via para 1, mas esse circuito impondo o nível 0. Então você tem elementos que tentam escrever 0 e elementos que tentam escrever 1. O 0 sempre predomina, quem tenta escrever 0 sempre consegue, e quem tenta escrever 1 não provoca curto-circuito, mas consegue perceber que, vamos dizer assim, o seu desejo não foi realizado. Essa que é a essência da configuração em dreno aberto para a interface I2C. O valor ideal do resistor de pull-up, que é esse resistor de terminação, depende muito das características elétricas dos dispositivos conectados na rede. Para taxas de transmissão mais elevadas, nós precisamos de um pull-up forte. Pull-up forte significa esse resistor de terminação com valor baixo. Só que, obviamente, essa condição ainda tem que estar de acordo com as características e os limites, né, elétricos de cada um dos dispositivos. Uma regra prática para tensão de alimentação de 5 volts é começar com um resistor de pull-up de 4.7 kΩ e reduzir o valor desse resistor conforme necessário. Vamos ver agora as noções básicas do protocolo usado pela interface I2C. Cada transmissão é delimitada pelas condições Start e Stop, que nós vamos verificar mais adiante como que funcionam essas condições em termos das formas de onda, né, das vias SDA e SCL. Fora desses delimitadores, o barramento encontra-se ocioso, no estado idle. E enquanto na interface SPI nós tínhamos aquelas vias adicionais, Slave Select, Chip Select,
que permitiam ao mestre escolher com qual escravo ele queria se comunicar. No caso do I2C, nós não temos nenhuma via adicional, é apenas dado e clock. E para resolver o problema de quem vai conversar com quem, existe um mecanismo de endereçamento. Cada escravo num barramento I2C possui um endereço de 7 bits. O oitavo bit indica a direção do fluxo, se é uma operação de escrita ou de leitura, sempre sob a perspectiva do mestre. Então, se o mestre quer ler dados de um escravo, ele deixa esse bit igual a 1. Se o mestre quer escrever, ele deixa esse bit igual a 0. E então, o receptor, que nesse ponto é um escravo, ele assume o controle da via de dados e coloca aqui esse bit que é o ACK, Acknowledge. E nesse ponto, nós podemos destacar uma outra consequência interessante das vias em dreno aberto. Se dois mestres tentarem comunicar com dois escravos diferentes, aquele escravo que tiver o menor endereço, onde aparecer 0 primeiro aqui, como ninguém consegue impor nível lógico alto nas vias, o 0 vai prevalecer. Então, o escravo que tem o menor endereço vai dar um ACK positivo, indicando, eu reconheço a chamada, e o outro escravo nem vai perceber o endereço dele na transação. Todos os escravos monitoram essas transações e verificam, olha, esse endereço é o meu? Se não for o meu endereço, eu não tenho por que responder ao chamado. Então, olha que consequência interessante, que nesse momento o protocolo prioriza os escravos com endereços mais baixos. Mas aos olhos do mestre, um ACK negativo não significa necessariamente que aquele dispositivo não está presente no barramento. Existem outras causas para um ACK negativo, como o dispositivo ocupado, o protocolo não compreendido, aí na realidade seria outros ACKs, não esse aqui que é a primeira chamada para endereçar, o buffer cheio, ou então o final de uma transferência de leitura pelo mestre. Uma transferência pode ter mais de um pacote de dados envolvidos após o endereçamento, e aí o mestre pode ficar solicitando dados até encontrar um ACK negativo. Aí nesse caso o ACK negativo indica, olha, acabei de transferir tudo que eu tinha. Depois dessa fase de endereçamento e confirmação por parte do escravo, vem a transferência de dados. Aí o transmissor assume o controle da via de dados e envia um byte. No final desse byte, aqui nós temos um exemplo com uma transação de apenas 1 byte. O receptor, que pode ser o mestre ou o escravo, depende desse bit aqui, o receptor assume a via de dados e indica se ele recebeu com sucesso o dado ou não. Se não tem mais nada a ser transitado pelo barramento, nessa transação, o mestre impõe a condição stop e finaliza tudo, o barramento volta ao estado idle, e aí uma outra transação envolvendo outros dispositivos, talvez até outro mestre, pode ser iniciada. Então, como as vias SDA e SCL são bidirecionais, os dispositivos são capazes de monitorar o barramento antes de iniciar as transações. Então, um mestre pode perceber que o barramento está ocupado e ele espera aquela transação acabar, ele monitora essa condição stop para poder começar ele assumir essas vias. Mas mesmo assim pode acontecer colisões, dois mestres tentando comunicar ao mesmo tempo. E essas colisões são detectadas porque em algum momento alguém vai escrever 1 e outro vai escrever 0 e o 0 vai ganhar. Quando ocorre essa colisão, você pode ter ou uma transação abortada ou arbitragem. De certa forma, o que nós vemos aqui com o endereço é uma arbitragem. Você está tentando conversar com dois escravos diferentes e aquele de endereço menor ganha. Esse é o princípio do protocolo CAN, que é baseado no I2C. E aí as coisas mais críticas, como por exemplo o sistema de freio de um carro, um freio eletrônico, ele pode ter endereço bem menor de propósito para ele ser mais importante que, sei lá, o ar-condicionado. Vamos ver agora qual que é o comportamento das vias de dados e clock para as condições start e stop.
Essas condições são feitas pelo mestre, sempre por um mestre da rede. Enquanto a via de clock permanece em nível alto, se houver uma transição negativa, uma borda de descida na via de dados, isso caracteriza uma condição start, e isso é detectado por todos os elementos da rede I2C. Similarmente, enquanto o clock está em nível alto, se houver uma borda de subida na via de dados, isso sinaliza a condição stop. Nos outros momentos da transação, vocês vão verificar que as transições na via de dados ocorrem sempre enquanto o clock está em nível baixo. Agora vamos ver as formas de onda de uma transação completa. O barramento começa no estado ocioso e nele o mestre impõe aquela condição start, que é quando ocorre uma borda de descida na via de dados enquanto o clock está alto. Na maior parte do tempo, quem assume a via de clock é o mestre. O primeiro ciclo do clock começa com essa borda de descida e logo após ela, o mestre controla a via de dados e coloca lá o bit mais significativo do endereço. E aí, no próximo ciclo de clock, que começa com essa borda de descida, novamente o mestre coloca mais um bit com o endereço, né? Então aqui nós temos o segundo bit mais significativo do endereço de 7 bits. E reparem que as transições na via de dados ocorrem enquanto o clock está em nível baixo. Quando o clock está em nível alto, aqui o dado tem que estar estável, porque é nessa ocasião que todos os dispositivos ligados ao barramento vão fazer a amostragem do bit, né? A leitura do bit na realidade. E esse processo continua até o bit menos significativo do endereço. Então, aqui ao final do sétimo ciclo de clock, o mestre já colocou todos os bits de A6 a A0 na via de dados. E então, nessa borda de descida, que é o final do sétimo ciclo de clock, o mestre prepara o bit de direção. Ele deixa em 1 para uma operação de leitura ou em 0 para uma operação de escrita. E aí nós estamos aqui na borda de descida do oitavo ciclo de clock. Nesse momento, o escravo assume o controle da via SDA, e como aqui nós estamos com o exemplo de uma transferência bem sucedida, o escravo vai jogar SDA para 0, indicando então a condição Annulled. E aí, ao final do nono ciclo de clock, esse nono ciclo serve para que o mestre consiga ler esse ACK do escravo. E aí, depois dessa borda de descida do nono ciclo de clock, o escravo libera a via ACK, por isso que ela vai para 1, tá? E aqui o mestre já sabe que ele pode reassumir o controle. Só que tem um detalhe, o escravo pode precisar de um tempo adicional para preparar para essa próxima fase da transação. E aí, novamente, como nós temos as vias em dreno aberto, o escravo tem a liberdade de obrigar o clock a permanecer em nível baixo por um tempo maior. Por isso que aqui nós temos, nesse próximo ciclo aqui, que é o ciclo 1 da parte de transferência de dados, daqui para cá nós temos uma distância maior, porque o escravo tem o poder de manter a linha de clock em nível baixo por mais tempo. Então, quando a via de dados é liberada, o responsável pelo envio, que pode ser o mestre ou o escravo, depende da direção aqui, né, gente? Ele já coloca aqui o bit mais significativo do pacote de dados. E assim que o clock for liberado também, vai haver uma borda de subida, e aqui, enquanto o clock está em nível alto, o receptor captura esse bit D7. Na próxima borda de descida, o transmissor já prepara o próximo bit, o D6, e o processo continua, gente, de forma similar ao que ocorreu aqui no endereço, até o bit D0. Depois da transferência do D0, que é capturado enquanto o clock está em nível alto, nesse ciclo 8, nós temos a borda de descida do ciclo 8, e aí, nessa ocasião, o receptor assume o controle de SDA e coloca aqui o ACK positivo ou negativo. Esse bit de reconhecimento é lido nesse ciclo 9 do clock, especificamente enquanto o clock está alto,
E na borda de descida desse ciclo, ou seja, ao término desse nono ciclo, dessa fase de transferência do dado mesmo, né? Se o receptor não for o mestre, ele libera a via de dados. Então, a gente pode ter essa transição aqui para nível alto na via de dados logo após o ACK, ou então, se for o mestre, ele pode já manter ela em nível baixo, tá? O fato é que, em algum momento, o mestre vai assumir a via de dados, vai impor nível baixo nela, o clock permaneceu baixo desde a borda de descida desse ciclo 9, e aí o mestre coloca uma borda de subida no clock, e agora nós temos a condição stop, ou seja, enquanto o clock está alto, uma transição positiva na via de dados. Então, esse final aqui já é feito pelo mestre. Alternativamente, após a transmissão dos bits de dados e do bit de reconhecimento pelo receptor, o mestre pode optar pela condição Repeated Start, que não é suportada por todos os dispositivos, mas permite que ele inicie uma nova transação, impedindo que outro mestre assuma o controle do barramento. Como que esse processo é feito? Primeiro, nós consideramos o momento onde a via de dados voltou para nível 1. Então, se o receptor for o escravo, por exemplo, nós temos que aguardar ele liberar a via de dados. Se for o mestre, esse já é o cenário. Nós temos aqui via de dados em nível 1 e o mestre coloca uma borda de subida na via de clock. E então, com a via de clock em nível alto, ele provoca uma borda de descida. Reparem que essa condição, Repeated Start, é idêntica à condição Start. Depois disso, ele endereça o próximo remetente ou destinatário e esse procedimento continua até a condição Stop, no final da transação. Conforme nós vimos, a qualquer momento, um dispositivo que está ocupado ou que requer uma velocidade de transmissão mais baixa, ele pode prolongar o tempo que a via de clock permanece em nível baixo. Nós vimos esse caso ao nível de bytes. Aqui o dispositivo indica que ele está ocupado, ele precisa de mais tempo para processar o byte ou para preparar o próximo a ser enviado. E nós também temos esse recurso de clock stretching ao nível de bits. E aí, nesse caso, toda a transmissão fica mais lenta, você nivela por baixo a taxa de transmissão. Nem todos os valores de 7 bits podem ser usados como endereços para o barramento I2C. Nós temos um endereço para a chamada geral, onde o mestre pode pedir que todos os escravos se identifiquem, ou mesmo que eles façam um reset por software, né? E aqui nós temos, na realidade, boa parte do protocolo com os subcomandos, né, para esses endereços reservados. Nós não vamos abordar isso nesse curso, mas pelo menos comentar sobre a existência deles. O endereço 0 associado ao RW igual a 1 é o byte start, que não é a mesma coisa que a condição start. Aqui, na realidade, o que nós temos é um mestre indicando a outros mestres do barramento que ele está prestes a realizar uma transação longa. A reação dos outros mestres, nesse caso, pode ser entrar num modo de economia de energia por um tempo pré-definido, né? O endereço 1 é reservado especificamente para o CBus, que é um outro protocolo. O endereço 2 é reservado para integração com outros barramentos no futuro. O endereço 3, a especificação apenas fala que ele é reservado para uso futuro, a gente não tem ideia de qual seria esse uso na realidade. E aí nós temos um prefixo para o modo de alta velocidade, que nós não vamos explorar aqui nesse curso, um prefixo para uma identificação do dispositivo com o código do fabricante, código do produto e revisão, e um prefixo que indica o endereçamento de 10 bits, que nós vamos ver agora. Em uma transação com endereçamento de 10 bits, logo após a condição Start ou Repeated Start, aparece esse prefixo que, conforme nós vimos, é reservado, nenhum dispositivo de 7 bits pode usá-lo. Aqui nós temos um prefixo com 5 bits, então ainda sobram 3 bits para o byte completo. Esses 3 bits são usados da seguinte maneira. Logo após o prefixo, nós temos o 10º bit, o bit mais significativo de endereço. Em seguida, o 9º bit, o A8. Aí vem o bit de direção, leitura ou escrita.
nós continuamos tendo o acknowledge para cada byte, e aí no próximo byte nós temos os 8 primeiros bits de A7 a A0, né, do endereço. Então, sempre do mais significativo para o menos significativo. Esse é o padrão I2C, mas alguns dispositivos permitem configurar para o cenário oposto, ou seja, começar enviando o menos significativo, mas enfim, isso para endereço não é muito usado não, só para essa parte de dados que tem como configurar. E aí, depois desse segundo byte de endereço, nós continuamos tendo um ACK e o resto é conforme o protocolo já fazia lá para o caso de endereçamento de 7 bits. Esse modo ainda é muito pouco usado e, como esse endereço é reservado, um mesmo barramento pode conter dispositivos com endereços de 7 bits e outros dispositivos com endereços de 10 bits. Eles podem coexistir no mesmo barramento sem problema. E na realidade, aqui nós temos a impressão que você poderia ter muitos dispositivos ligados, mas normalmente alguns parâmetros elétricos mesmo das vias de transmissão impedem usar tantos dispositivos num único barramento. E mesmo no caso de endereços de 7 bits, é comum querer ligar várias instâncias de um certo tipo de dispositivo no mesmo barramento. Então, se esse dispositivo viesse com um endereço prefixado no hardware, não seria possível ligar mais de um dele no barramento. Então, o que muitos dispositivos fazem é externar alguns pinos de endereço, alguns bits de endereço, perdão, como pinos digitais. Você pode ter, por exemplo, os bits de endereço de A6 a A3 fixados por hardware e os bits de A2 a A0 em pinos externos de um CI. Aí, nesse caso, você conseguiria ligar até 8 CIs daquele tipo no mesmo barramento I2C. Bom, agora nós vamos ver o funcionamento dos barramentos I2C no ESP32 pela plataforma Arduino. Então, como já foi a parte teórica, agora é um bom momento para fazer uma pausa, para quem quiser assistir o restante do vídeo mais tarde. O ESP32 possui duas interfaces I2C que operam nas velocidades standard e fast. Então, temos a taxa de transmissão de 100 kbps por segundo e 400 kbps por segundo. E dependendo da força do resistor de pull-up, aquele resistor de terminação das vias SDA e SDL, pode-se também atingir um clock de 1 MHz no modo mestre. No modo slave, o ESP32 pode ser configurado para endereçamento de 7 bits ou 10 bits. No entanto, aqui nesse curso nós vamos abordar apenas o modo mestre. Na placa de desenvolvimento ESP32 DevKit V1, nós já temos acesso às vias de clock e dados de um desses barramentos. Elas ficam nos pinos D22 e D21. Essa é a configuração padrão. No entanto, outros pinos também podem desempenhar essas funções das vias de clock e dados dos barramentos I2C. Isso é configurado via software. A API da interface I2C na plataforma Arduino, como nos casos da porta UART e da interface SPI, também traz a implementação numa classe. No caso do ESP32, isso fica na classe ToWire, e essa classe já possui instâncias no espaço de nomes global, que são as instâncias Wire e Wire1, que se associam respectivamente aos dois barramentos I2C do ESP32. É necessário inicializar esse módulo por uma chamada ao método begin. Por padrão, todos os argumentos já têm valores, então você pode chamar o begin e não especificar o pino de SDA, nem o pino para o SL e nem a frequência. A frequência padrão é 100 kHz. E no caso específico da interface atribuída à instância Wire1, é necessário definir os pinos para dados e clock. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai usar apenas esse barramento, e para essa instância Wire, basta chamar wire.begin. O clock pode ser definido posteriormente através do método setClock. E de forma simplificada, no caso de operações de escrita, nós temos o método beginTransmission, que recebe o endereço, pode ser um endereço de 10 bits, ou então, no caso mais típico, que é para endereços de 7 bits, você passa 1 byte
E o bit menos significativo desse byte é uma posição descartada, que é a posição usada pelo bit de direção, read ou write, né? Só que a API do ESP32 já cuida de jogar esse bit para 1 ou para 0, conforme o uso, né? Se for uma operação de escrita, vai jogar para 0. Então, na realidade, você tem um endereço de 7 bits deslocado 1 bit para a esquerda, e aí o bit que fica naquela posição adicional a gente entende como um x, tá? No caso da API do ESP32. Você pode definir os endereços assumindo sempre escrita ou sempre leitura, que na hora de usar a API ela se vira com essa questão de jogar o bit em 1 ou em 0. Temos também o método endTransmission, e o método endTransmission, por padrão, gera uma condição stop, mas isso pode ser modificado na chamada, né? E é interessante destacar aqui que quando não tem nenhum erro detectado, ou seja, quando o escravo deu um ACK, nós temos o 0 indicando sucesso. Então, muito cuidado que aqui é um pouco contraintuitivo, né? 0 para indicar sucesso. E na realidade, esses dois métodos, sem escrever nada efetivamente de dado, né, apenas manipulando os endereços, você pode usar essa combinação para detectar se um certo dispositivo está presente no barramento. Porque quando você chama com o begin transmission, passa o endereço, e depois você chama o end transmission, se o escravo responder com ACK, aqui você tem 0 para sucesso. Então, de certa forma, mesmo sem escrever nada de dado, né, apenas endereço, aqui você já consegue detectar se um escravo está no barramento ou não. E para a escrita dos dados propriamente ditos, nós temos aqui 3 variantes do método write. Um que recebe apenas um byte, outro que recebe uma string e outro que recebe um buffer genérico e a quantidade de bytes a serem enviados. Todos eles retornam a quantidade de bytes enviados com sucesso. Então, na realidade, no cenário típico, você chama o método beginTransmission, faz uma ou mais chamadas a esses métodos write e, ao final, chama o método endTransmission. E, no caso das operações de leitura, elas são bufferizadas. Por padrão, no ESP32, o tamanho do buffer para a interface I2C é de 128 bytes, e você popula esse buffer chamando o método requestFrom. Então, o requestFrom ele recebe um endereço também de 7 bits ou 10 bits, igual àquele passado para o método beginTransmission, recebe a quantidade de bytes que se espera receber nessa transação e, opcionalmente, um booleano com o sendStop. Por padrão, o requestFrom envia sim a condição stop. Ele retorna a quantidade de bytes efetivamente lidos na transação, e aí, uma vez que esses dados estão no buffer I2C, você consome eles por meio de uma stream, similar ao que nós fazíamos lá no caso da porta UART. Então, nós temos o método available, que retorna quantos bytes estão no buffer, e o método read, que faz a leitura byte a byte. No exemplo de hoje, nós vamos ver como integrar um display LCD de 20 colunas e 4 linhas, um relógio em tempo real, com funções de calendário, e uma memória E2PROM externa. Um primeiro problema a ser contornado é que o ESP32 opera com 3.3 volts e não tolera 5 volts nas suas entradas. E apesar de muitos dispositivos suportarem tanto o nível de 3.3 volts como o nível de 5 volts, muitas vezes os módulos e as placas prontas, né, vêm presumindo uma tensão de alimentação de 5 volts no projeto. Então, uma forma de contornar esse problema é separar o barramento I2C em dois. Nós temos uma parte para 3.3 volts e uma parte para 5 volts. Para isso, nós usamos um conversor 3.3 para 5 volts bidirecional. No entanto, essas 4 vias resultantes dessa operação, né, precisam de resistores de pull-up. Eu não preciso de pull-up só de um lado, né? E os resistores de terminação para as vias ligadas em 5 volts e as vias ligadas em 3.3 volts não têm necessariamente o mesmo valor. Isso depende muito do comprimento dos cabos,
das configurações dos dispositivos. E os resistores de terminação nessas vias ligadas em 5 volts ou em 3V3 não possuem necessariamente o mesmo valor. Isso depende do comprimento dos cabos, das especificações elétricas dos dispositivos ligados. Inclusive, em alguns casos, no próprio módulo, nós já temos resistores de pull-up soldados na placa. No caso do relógio em tempo real, esse módulo que nós vamos usar nesse exemplo já tem resistores de 3.3 kΩ, resistores de pull-up. O ESP32 nós podemos também configurar aquele pull-up interno de 10 kΩ. Então, é um pull-up mais fraco, normalmente inadequado para o barramento I2C. Em alguns casos, pode ser necessário inclusive remover esses resistores que vêm soldados nas placas para atender outras condições de uso. O display LCD que nós vamos usar nesse exemplo possui internamente um controlador antigo que é o Hitachi HD 44780. O PCF8574 é um expansor de portas I2C e nós conseguimos adquirir alguns módulos baseados no PCF8574 que servem justamente para converter essa interface HD 44780 em I2C. Então você compra um módulo que já vem pronto para soldar aqui nessa interface paralela do display. No caso do módulo de relógio em tempo real, o módulo TinyRTC, nós temos dois dispositivos I2C dentro do módulo. O calendário, o relógio em tempo real propriamente dito, e uma memória E2PROM de 32 kilobits. Uma premissa importante para conectar um microcontrolador a certos periféricos é consultar atentamente os datasheets desses periféricos. Para fins de simplificação, nós vamos usar uma biblioteca pronta para essa parte do display LCD. Já no caso do relógio em tempo real e da memória E2PROM, nós vamos implementar as funções básicas usando apenas a API I2C do ESP32. Então vamos ver de forma resumida as principais funções e métodos da biblioteca Liquid Crystal PCF8574, que é a que nós vamos usar nesse nosso exemplo. Nós temos um método para inicializar o display, ele recebe o endereço I2C do display. Esse endereço nós podemos consultar o manual do PCF8574 e vamos lembrar também que às vezes alguns bits de endereço são externados em pinos do CI ou do módulo para que o desenvolvedor possa mudar, esses pinos e ligar mais de um dispositivo do mesmo tipo. Nós comentamos isso previamente na aula. Temos o método begin e no método begin nós já especificamos o número de colunas e o número de linhas. Então, no nosso caso, é um display 20x4. Temos uma função backlight, ela joga um valor pseudo-analógico para o backlight, mas no módulo PCF8574, normalmente essa função não está disponível. Nós temos apenas o acionamento de um LED e não tem como usar vários níveis de brilho aqui, tá? É muito complicado essa parte com esse módulo, tem que mexer no circuito. Temos o método clear que apaga tudo e esse método clear é lento pra caramba, então não é uma boa ideia colocar ele dentro de um loop. Tem que ficar esperto porque senão a gente começa a perceber o tempo do display atualizar. Temos também o método home que leva o cursor para a posição inicial, primeira linha, primeira coluna, que também é um pouco lento. Temos a função setCursor, que aí nós usamos ela principalmente para mudar as linhas, porque nessa biblioteca nós não temos um /n saltando linha, normalmente. E, finalmente, a função print, que você passa aqui uma string e ele imprime os caracteres dessa string até achar um /0. O relógio em tempo real tem uma interface I2C bem típica, bem padrão, que é aquela onde você endereça o dispositivo I2C e depois você endereça um dos registradores desse dispositivo e aí com operações de escrita e leitura você afeta ou lê os valores desses registradores. O grande problema do DS307 é que você não vai ter um byte já pronto com os segundos de 0 a 60, ele usa um código diferente, ele usa BCD, para separar os dígitos em nibbles, e em alguns casos alguns bits têm funções completamente diferentes, como o bit
D7 do registrador 0, que na realidade é um liga e desliga do relógio, ou o bit D6 do registrador 2, que é o registrador de horas, que escolhe entre o modo de 12 horas com AM e PM ou o modo de 24 horas. Esse módulo tem também uma funcionalidade de geração de onda quadrada, que nós não vamos abordar nesse exemplo, e uma memória RAM de propósito geral de 56 bytes. Esse relógio já vem com uma bateria de alimentação de emergência, então nós vamos partir da premissa que ele já foi ajustado e já está rodando. Na realidade, esse bit CH é o liga e desliga do relógio. Como nós vamos realizar apenas a leitura da data e da hora atual, é importante sempre lembrar de jogar esse bit para zero para não afetar no resultado aqui da conversão BCD. Porque isso aqui não faz parte dos segundos. Mesmo quando o relógio, independente se ele está ligado ou desligado, esse bit não deve ser interpretado para a geração desse número, de 0 a 59. No caso do registrador de horas, que é o registrador 02, esse bit D6 nós também vamos descartar. E para o modo de 24 horas, nós temos 2 bits para as dezenas. Porque no modo PM/AM, nós precisamos armazenar apenas números de 1 a 12. Né? E aí, para isso, um bit basta para a casa das dezenas aqui, ó, 0 ou 1. Já no modo de 24 horas, precisa de mais um bit porque eu tenho o valor 2. Então, tem 0, 1 ou 2, vai até 23. Aí, esse bit assume esse papel. E um detalhe interessante é que, uma vez que você estabelece um endereço, por exemplo, via barramento e 2C, eu escrevi o endereço 0 no relógio. Isso altera um ponteiro interno dele, e aí cada operação de leitura ele vai incrementando esse ponteiro. Tá? Quando ele chegar aqui no 3F, ele volta para o 0. No caso, a gente vai sempre ler apenas os 7 primeiros registradores, e nesse nosso exemplo nós não vamos usar o dia da semana, então esse registrador 3H a gente vai ler apenas para passar para o próximo, não vai ser usado o valor retornado nessa transação. E finalmente, no caso da memória E2PROM, é a 24C32N, ela é uma memória de 32 kbits organizada em bytes, então na realidade você tem 4 kbytes. Aqui o K maiúsculo é para indicar 4096 ao invés de 4000. Nessa memória ocorre aquele caso onde parte dos bits de endereço do dispositivo I2C vão para pinos externos do CI. Só que no módulo de relógio em tempo real, eles já estão todos ligados no terra, na placa mesmo. Mas se você considerar o CI fora desse módulo, você poderia ligar até 8 memórias de 32 kbits no mesmo barramento I2C. Nas operações de leitura, nós podemos ler apenas 1 byte no endereço atual, e aí esse endereço é incrementado também internamente no dispositivo. Nós podemos ler vários bytes, então a partir do endereço atual, cada vez que eu faço uma transação I2C, ela retorna 1 byte e incrementa esse endereço. Aqui nós podemos usar inclusive a condição repeated start, mas a biblioteca já cuida disso. E também é possível acessar com o endereço aleatório. Esse acesso de endereço aleatório pode ser usado também para alterar o endereço atual e, em seguida, permitir o acesso sequencial a partir daquele endereço. Lembrando que aqui nós estamos falando do endereço I2C e aqui nós falamos do endereço na memória. E nós podemos realizar a escrita de um único byte ou então de uma página. Uma página é uma região de 32 bytes, os últimos 5 bits indicam qual desses bytes é a posição atual, só que existe um rollover para o início da página. Quando você chega no final dela, ou seja, esse sufixo do endereço de 5 bits, todos iguais a 1, uma próxima operação de escrita vai voltar para o início da página, não vai passar para a próxima página e vai sobrescrever o byte que estava lá dentro. Então, na realidade, no nosso espaço de endereços de 0 a 4095, nós temos que dividir de 32 em 32 e garantir que, se eu quero escrever em duas regiões diferentes, duas páginas diferentes, eu tenho que escrever um pedaço na primeira, numa transação I2C, e depois em outra transação I2C realizar
a escrita da outra página. Por exemplo, se eu quero escrever 20 bytes, mas tem 10 bytes ao final de uma página e 10 bytes no começo da outra, eu não vou poder realizar numa única transação a escrita dos 20 bytes. Eu vou ter que acessar a primeira página, a de endereço menor, escrever os 10 bytes no final dela e depois acessar a outra página no começo e escrever mais 10 bytes. Então, essa questão da paginação da memória fica a cargo do desenvolvedor. Vamos ver agora o código-fonte da solução. Nós começamos com os arquivos de cabeçalho, a biblioteca para o display, a biblioteca wire.h, que é para a interface 2C, e a biblioteca para manipulação de strings. Então, nós definimos constantes para os endereços dos escravos e o tamanho da página da memória E2PROM externa. Esses endereços são obtidos consultando o datasheet e também verificando aqueles pinos externos, né, do CI. No caso da biblioteca Wire do Arduino, esses endereços são sempre justificados à esquerda. Então, o bit menos significativo é usado como bit de direção, mas, conforme nós vimos anteriormente, esse bit menos significativo é controlado pela biblioteca I2C. Nós não precisamos ter o endereço para escrita e o endereço para leitura diferentes, tá? Criamos uma estrutura para armazenar a informação de data e hora, segundos, minutos, horas, dia do mês, mês e ano. Lembrando que no caso do relógio em tempo real, o ano fica na faixa de 0 a 99, por isso que apenas 8 bits são suficientes para armazenar. Então nós declaramos algumas variáveis no espaço de nomes global e aproveitamos também para inicializar a instância do LCD, usando o endereço lá daquela constante. E para fins de simplificação, aqui nós não vamos mostrar o código de inicialização desses valores, tá? A data e hora padrão, eles serão lidos do relógio em tempo real e da memória E2PROM, e a gente parte do princípio que isso não vai falhar, apenas para o código não ficar muito extenso. Aqui nós fazemos uma pequena função utilitária para verificar se certo dispositivo, certo escravo, né, encontra-se atualmente ligado no barramento I2C, usando aquele recurso que nós comentamos, que é um parzinho begin transmission e end transmission, sem nenhuma escrita no meio. Então, quando eu faço essas chamadas, no final, se o escravo retornar um ACK positivo, ou seja, ACK igual a zero, né, no caso, isso significa que ele foi encontrado. Se não for zero, então esse if aqui está pegando esse caso, né? Zero é falso, qualquer outra coisa é verdadeiro, na linguagem C e na linguagem C++. Então, aqui na realidade, se der qualquer coisa diferente de zero é porque tem um erro. Nesse nosso exemplo, se um dos dispositivos não foi encontrado por um mau contato, algum problema de alimentação, enfim, né? O que nós fazemos é imprimir na porta serial uma mensagem de erro e travar a execução do programa aqui. Então, quando essa função é chamada, ela assegura que aquele device 2C encontra-se ligado e ativo, né, no barramento, respondendo aos chamados. Uma outra função utilitária é essa para converter de BCD para um inteiro sem sinal de 8 bits. Tá? Então, tem várias formas de implementar essa funcionalidade. Nós optamos por uma que, por incrível que pareça, ainda é bem legível, que é usar essas máscaras e esses deslocamentos de bit. Então, vamos ver como que ela funciona. Primeiro, o valor é definido como o nibble superior desse byte BCD. Quando eu faço a AND com F0, o nibble inferior, que vale tudo zero aqui, zero e qualquer coisa, zero. Então, ele descarta os 4 bits menos significativos e preserva os 4 bits mais significativos. Esse resultado nós deslocamos 4 vezes, então nós pegamos o nibble superior e passamos ele para a posição do nibble inferior, tá certo? E em seguida multiplicamos por 10, porque esse valor resultante dessa operação, na realidade, é o valor das dezenas. Depois, basta somar ao valor das dezenas o resultado dessa operação, que faz o contrário, deixa permanecer apenas o nibble inferior. Então, os 4 bits mais significativos vão para zero, por causa da operação
lógica da porta AND, né? E os 4 bits menos significativos são preservados e somados no valor. E agora vamos ver a implementação da função que realiza a leitura da data e da hora fornecidos, né, pelo relógio em tempo real. Primeiro nós temos aqui a declaração e a inicialização das variáveis que vão armazenar os valores dos registradores do RTC. Então nós usamos o begin transmission, passando o endereço do RTC, e escrevemos 0 para afetar o ponteiro de endereço atual para o endereço 0. O endereço 0, aqui nós estamos falando do endereço do relógio, não o endereço I2C, né? Lá dentro do relógio tem registradores e o registrador de endereço 0 é aquele que armazena os segundos. E em seguida nós encerramos a transmissão sem enviar a condição stop, tá? Aí o que nós fazemos? Nós usamos o método requestFrom para solicitar do relógio em tempo real 7 bytes. E se tudo correr bem, nós vamos ler esses 7 bytes e armazenar nas variáveis associadas, segundos, minutos, horas, dia da semana. Mesmo que não for usar, é mais prático, mais conveniente fazer a leitura, salvar nessa variável e simplesmente ignorar o valor lido. E aqui tem o dia do mês, meses e anos. E aí, independentemente do relógio estar rodando ou não, nós limpamos esse bit mais significativo do registrador de segundos, que é aquele bit CH, que se ele tiver em 1, ele vai atrapalhar a interpretação na conversão de BCD para inteiro de 8 bits sem sinal. E aí nós usamos a função utilitária que nós criamos para converter segundos e minutos aqui, né? Também limpamos o bit de índice 6 do registrador de horas, que é aquele bit AMPM, que não vai ser usado nesse caso. Nós vamos trabalhar apenas com o formato de 24 horas. E nós partimos da premissa, novamente, né, que esse relógio já foi configurado e já está em execução, usando a bateria de emergência, de alimentação de emergência que já vem com ele. Então, mesmo se a gente desligar o ESP32 e ligar de novo, eu vou ter o mesmo horário, né? E usamos a função utilitária para converter horas, dia do mês, mês e ano. Tudo isso é armazenado naquela estrutura que nós definimos como uma variável global. Existem bibliotecas prontas tanto para o RTC como para E2PROM externa, mas como a interface para esses periféricos é relativamente simples, nós aproveitamos a oportunidade para mostrar uma implementação um pouco mais baixo nível, né, que é uma das possibilidades, né? Você pode fazer um par de arquivos .h e .cpp e implementar uma biblioteca. Você pode fazer uma função que retorna um datetime ou recebe um ponteiro para um datetime. Enfim, aqui é apenas uma das possíveis formas, né? Usando essas funções mais baixo nível da biblioteca Wire. Da mesma forma, aqui nós temos uma função utilitária que vai realizar uma operação de leitura na memória E2PROM externa. Tá? Ela recebe um endereço de 16 bits, na realidade não gasta 16 bits, mas como é mais que 8, o tipo mais próximo que nós temos é o int16t. Né? Ela recebe também um buffer onde os bytes lidos serão armazenados e a quantidade de bytes que devem ser lidos. Ela vai retornar a quantidade de bytes que foram efetivamente lidos. Então, nós começamos inicializando um cursor na posição 0, iniciamos aqui uma transmissão para afetar o endereço na memória. Então, o endereço I2C é só aqui. Aqui dentro do write, nós passamos o endereço lá na memória. E, como ele tem mais de 8 bits, ele é separado em parte alta e parte baixa. Algumas memórias de capacidade menor usam um mecanismo diferente para a parte alta do endereço. Por exemplo, uma memória 24C08, ela usa 10 bits para endereçar. E os 2 bits mais significativos desses 10 bits vão, na realidade, para o endereço I2C. Ela usa um recurso não muito padrão, né, não muito previsto, talvez, pela interface, que é ter apenas um prefixo do endereço para responder. Então, na realidade, no caso da 24C08, os bits que seriam o A1 e o A0 não fazem parte do endereçamento. Eles são trafegados
pelo barramento, mas qualquer memória 24C08 responde independente dos valores de A1 e A0. A1 e A0, na realidade, já serve para endereçar a memória, ou seja, o byte que vai ser lido lá dentro, tá? Então, após estas chamadas, nós temos a memória endereçada aqui no endereço de início, né? Então, se eu quero, por exemplo, ler o endereço 500, eu passo 500 aqui, ele vai separar o byte mais significativo e o menos significativo, e a partir daqui, do endereço 500, ele vai lendo byte a byte, incrementando o endereço. Então, nós procedemos para a operação de leitura sequencial com o método requestFrom. Aqui nós solicitamos da memória E2PROM count bytes, né? E vale lembrar que a biblioteca Wire tem um buffer interno que, no caso do ESP32 na plataforma Arduino, é de 128 bytes e nós não devemos solicitar um número que exceda esse buffer, né? Esse cuidado, essa responsabilidade fica a cargo de quem está chamando a função E2PROM read. E nós temos um laço de repetição para realizar a leitura byte a byte enquanto tem dado disponível no buffer. Ele faz a leitura do dado, que é o lado direito dessa sentença de atribuição, e aqui no lado esquerdo nós temos um pós-incremento, então ele vai armazenar o resultado do lado direito na posição buffer cursor do buffer read buffer, né? E após armazenar aqui, ele incrementa o cursor. Então, assim nós não precisamos de uma linha a mais só para incrementar. Aqui faz muita diferença se é pós-incremento ou pré-incremento. E no final, nós retornamos justamente esse buffer cursor. Quer dizer, se um byte for lido, ele foi incrementado uma vez, ele vai valer 1. A operação de escrita na memória 2PROM não vai ser contemplada nesse exemplo, mas nós colocamos aqui apenas para fins de demonstração. Então, nós temos uma função capaz de escrever numa certa página da memória 2PROM. Lembramos aqui que a 24C32N é organizada em páginas de 32 bytes. Então, os endereços que são ou 0 ou múltiplos de 32, eles estão alinhados com o começo de uma página. Quando você pede para escrever num desses endereços, você pode escrever até 32 bytes numa única transação I2C. Agora, se tiver mais para o final da página, aí diminui, porque essa memória não tem o incremento automático de página. Só que nós não vamos preocupar aqui na gestão dessas páginas. Então, essa função ela é mais primitiva, ela recebe um endereço, ela recebe um count e ela parte da premissa que quando você pega esse endereço e soma count bytes, isso não vai passar para uma outra página, não pode ter esse overlap de páginas. E o resto é similar, nós temos aqui um buffer que vai ser usado, é dele que vem, na verdade, os bytes a serem escritos. Nós endereçamos a memória da mesma forma que no exemplo anterior de leitura, só que aí antes de encerrar a transmissão e enviar a condição stop, nós percorremos aqui o nosso buffer de escrita, tentando escrever o byte naquela posição e usando o pós-incremento, né? Na realidade, se porventura essa chamada write retornar 0, eu pedi para escrever um byte, ela retornou 0 é porque houve um erro. Aí nesse caso, eu encerro a transmissão, coloco um delay só para respeitar a temporização prevista lá no datasheet e retorno o buffer -1, porque ele foi incrementado aqui, mas a escrita não foi realizada com sucesso, então tem que subtrair uma unidade. Caso contrário, ele encerra aqui a transmissão, espera os 10 milissegundos e retorna o buffer. Na realidade, retorna um cursor que acaba indicando quantos bytes foram efetivamente escritos. Na nossa função setup, nós começamos inicializando a porta serial com uma taxa de transmissão de 115.200 bits por segundo, e essa taxa de transmissão é a padrão do ESP32 para o envio de exceções pela porta serial. Então, quando ocorre uma falha durante a execução, nós recebemos um traceback, uns detalhes da falha, pela porta serial nesse baud rate, tá? A não ser que ele tenha sido configurado com outro baud. Aí nós inicializamos o barramento I2C e verificamos que todos os dispositivos que nós queremos estão lá. O LCD, a E2PROM externa e o relógio em tempo real.
Em seguida, nós efetuamos a leitura do endereço 2000, a partir do endereço 2048, nós vamos ler 16 bytes e salvar isso num buffer que é o owner, é o proprietário do nosso sistema. Aqui nesse exemplo, a I2PROM está sendo usada para armazenar o proprietário e um número de série. Em seguida, num outro endereço, numa outra página também, nós efetuamos a leitura do número de série de 6 bytes e usamos a função sprintf para formatar esse número de série numa string usando um dump em hexadecimal. Tá? Então vocês vão ver posteriormente o efeito disso, mas %02x significa o x maiúsculo é porque eu quero que esse dado seja representado em hexadecimal, em maiúsculo, para as letras de AF. O 2 porque eu quero duas casas e o 0 que eu quero preencher com zeros à esquerda, quando for necessário. Então, o A, por exemplo, em hexadecimal vai dar 0A maiúsculo. E aqui nós pegamos esses 6 bytes e dividimos em 3 partes, tá? Separadas por hífen, apenas por questões de legibilidade mesmo. Então, nós formatamos essa string de acordo com o que foi lido lá da EPROM. Em seguida, nós inicializamos o LCD. A biblioteca que nós estamos usando inclui também uma chamada wire.begin, mas nas versões mais recentes do Arduino não é um problema chamar ela mais de uma vez. Setamos o backlight para 1. No nosso caso, nós temos apenas duas possibilidades, 0 e 1, devido a uma limitação do módulo que nós estamos usando, da placa. E aí nós enviamos o comando para limpar o LCD, ir à posição inicial. Essa linha aqui na realidade é irrelevante. E aí nós imprimimos na primeira linha do LCD exemplo I2C, passamos para a segunda linha, imprimimos o ID e aquele buffer com o proprietário. Aqui tem um cast para string, então ele vai colocando os caracteres até achar um /0. O /0 também está salvo lá na memória I2PROM, para não dar o estouro, né? Passamos para a terceira linha, na terceira linha nós colocamos o número de série. Todas essas informações estão no setup porque elas não serão alteradas no decorrer da execução. E finalmente, no loop nós realizamos uma chamada ao relógio em tempo real para atualizar aquela estrutura com a data e a hora. Colocamos o display na quarta linha e na primeira coluna. E aqui nós temos também uma string a ser formatada com a data e hora, sendo que esses dados vêm daquela struct, datetime, definida lá em cima. Depois que a mensagem está formatada, nós chamamos o método print do LCD e esperamos 100 milissegundos para a próxima iteração do loop. Então é um exemplo bem simples, ele vai mostrar um título, o proprietário, o número de série e vai ficar mostrando o relógio na última linha do LCD. E com isso nós encerramos o estudo da interface I2C. Na próxima aula nós vamos abordar conexão Wi-Fi e o protocolo MQTT.